Deus é o autor e controlador do tempo. Ele conhece o começo e o fim. Você e eu podemos ser levados pela emoção de conhecer alguém e pela impressão que podemos ter dessa pessoa. Mas Deus vê seus corações e intenções e o resultado de um relacionamento íntimo com elas. Quando Deus quer protegê-lo de um relacionamento ruim, Ele fará com que algumas coisas aconteçam para que vocês não se aproximem um do outro ou que tornará o relacionamento estagnado. Uma vez que você perceba essas coisas acontecendo, pode significar que Deus está tentando protegê-lo de um problema ainda maior no futuro. Como uma pessoa solteira, você deve planejar o seu futuro para garantir que estará em um relacionamento sob a orientação de Deus, e não simplesmente porque deseja estar em um relacionamento. Aqui estão alguns dos sinais que Deus pode estar lhe dando para protegê-lo de um relacionamento ruim com alguém. O primeiro sinal é o silêncio em relação à sua aprovação para permanecer com essa pessoa. Uma marca comum entre os cristãos é que quando conhecemos alguém e queremos entrar em um relacionamento sério com essa pessoa, ou quando queremos levar um relacionamento existente com alguém para o próximo nível, levamos isso a Deus em oração pedindo orientação e aprovação. Esta é uma característica muito importante de um cristão que se rendeu a Deus. Cristãos esperam escapar dos erros, pois dependem da sabedoria de Deus. Quando Deus fala para ir em frente, Ele sabe que o futuro será bom. De outra forma, devem ser cortados, sabendo que Deus sabe o que é melhor. Agora, quando ora e pergunta a Deus sobre alguém com relação a um relacionamento conjugal com essa pessoa, você pode receber um não como resposta, podendo perder lentamente o interesse nela. Isso geralmente é um sinal de que Deus está protegendo você de uma experiência ruim no futuro. Concordo que isso pode ser frustrante, pois por um tempo você e essa pessoa podem ter uma emoção, mas por causa do silêncio ou a inatividade, o espaço entre vocês aumenta até que o relacionamento não dê certo. Talvez por um motivo ou outro essa pessoa tenha se mudado para longe e vocês não possam se ver como antes. Logo vocês não terão mais uma conexão. Ou talvez ela simplesmente pare de procurar você como costumava fazer, e agora você não tem certeza se ela quer ter um relacionamento ou não. Às vezes você pode até ficar sabendo que ela começou um novo relacionamento com outra pessoa. Não entre em pânico. Embora isso possa fazer você sentir que perdeu uma chance por causa de sua inatividade, Deus usará essa inatividade para salvar vocês dois, e é por isso que vocês se separam. Você tem que confiar em Deus, pois Ele vê o que você não pode ver, como Hebreus capítulo 4, versículo 13 explica. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Em segundo lugar, outro sinal de que Deus está te protegendo de um relacionamento ruim é que você notará que está tendo dificuldades, apesar de seus melhores esforços, de conhecer uma pessoa e levar o relacionamento adiante. Enquanto se esforça ao máximo para tentar conhecer alguém e ser o mais proativo possível para que o relacionamento dê certo, é muito importante que você não esqueça de buscar a sabedoria de Deus e de esperar quando Ele lhe disser para esperar. Uma das maneiras pelas quais Deus pode falar sobre seu relacionamento com alguém pode ser por meio das coisas que acontecem quando você faz um movimento em direção a essa pessoa. Por exemplo, é necessário fazer todo o possível para conhecer alguém por quem você se sente atraído. Interaja com essa pessoa o máximo possível. Não espere que ela faça um movimento, pois essa pode não ser a melhor maneira de contribuir para o desenvolvimento de um relacionamento de sucesso. Seria como abrir mão de sua própria responsabilidade. No entanto, observe que ser proativo não é garantia que o relacionamento dará certo. Muitas vezes, não. É por isso que a maioria das pessoas evita ser proativa, mesmo quando sabe que Deus pode estar guiando seus passos. Quando você sente que o relacionamento é certo, mas todos os seus esforços continuam fracassando, ou quando sente que parece haver uma parede invisível separando vocês dois, é preciso considerar que isso pode ser um sinal de que Deus está mantendo vocês separados para protegê-los.
Eu sei que mesmo quando um relacionamento é certo, isso não significa que o inimigo não trará desafios. No entanto, os desafios não vão separar vocês dois, pois Deus os uniria em si mesmo. Mas o tipo de luta que estou falando é aquela em que você simplesmente parece perder aquilo que sentiu inicialmente, ou simplesmente tem dificuldades para tê-la ao seu redor, ou talvez, apesar de todos os seus esforços, nada esteja dando certo. Quando isso acontece, Deus está te protegendo de um perigo maior lá na frente. Portanto, embora seja sensato tentar se conectar com alguém com quem você está interessado, também é sensato aceitar que quando simplesmente não está acontecendo, você deve deixar isso de lado, pois Deus está lhe dando um não. Outro sinal é que você sente que o futuro dessa pessoa não se alinha com o chamado de Deus para você. Veja, um relacionamento ruim não é apenas lidar com toxicidade, abuso ou traição. Mesmo um relacionamento entre duas pessoas de Deus pode ser um relacionamento ruim se elas não compartilharem um lugar no plano de Deus um para o outro. Por exemplo, não basta entrar em um relacionamento amoroso simplesmente porque essa pessoa é um crente como você, frequenta a mesma igreja ou compartilha as paixões espirituais semelhantes às suas. Outras coisas, como traços de personalidade, podem ter um efeito sério sobre vocês dois, criando assim um relacionamento ruim. Talvez uma pessoa seja sociável e goste mais de interagir, mas a outra é introvertida e acha extremamente difícil estar perto de pessoas. À medida que se conhecem, elas percebem que seus traços de personalidade são conflitantes e tornariam seu futuro junto bastante difícil. Talvez você sinta que tem um chamado para viver de uma determinada maneira em um local especial, talvez fazendo missões em outro país. Se essa pessoa não se vê na mesma fé, ou você sente que, com base nas informações que está recebendo, a vocação dela pode ser completamente diferente, vocês dois podem não ser uma boa combinação. As possibilidades são infinitas e os cenários vão variar, mas a questão é que quando não há um alinhamento de propósitos, principalmente com seus chamados individuais para o futuro, é sinal de que seu relacionamento será ruim para os dois. É uma incompatibilidade e Deus quer protegê-lo disso. É desejo dele que você cumpra seu destino e se torne tudo o que ele ordenou para você. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ele usa mais sinais com os quais você pode se relacionar para comunicar a vontade de Deus para você. O desafio para muitas pessoas é que elas querem que Deus dê um ótimo sinal a elas sem que tenham que ouvir a voz, não estando dispostos a seguir o que Ele está dizendo. É extremamente importante decidir que não importa o que aconteça, você vai se render ao que Deus está dizendo. Como eu disse antes, se Deus diz que você deve esperar, então você deve saber que é esse o melhor curso de ação. Espere até que Ele diga o contrário. Às vezes, uma pessoa pode parecer perfeita, mas você simplesmente não consegue entender por que perdeu a paz com ela. Bem, a resposta é simples. Quando estiver na vontade de Deus, você se sentirá em casa. Pode haver tempestades e desafios ao redor, mas você saberá no fundo do seu coração que está no lugar certo. No entanto, um ambiente sereno não é garantia de um grande futuro. Você pode achar que conhece alguém hoje, mas amanhã tudo pode mudar. Uma pessoa pode te mostrar o que ela quer que você veja por um tempo, mas um dia, quando tiver certeza de que tem você em suas mãos, ela mostrará seu verdadeiro caráter. Enquanto uma pessoa boa pode continuar sendo boa e uma pessoa má pode permanecer má, ninguém pode ser a imagem perfeita em sua mente. Não se decepcione esperando que a vontade de Deus seja a pessoa perfeita com quem você sempre se iludiu. Portanto, o ideal é se humilhar diante do Senhor e confiar em suas decisões a respeito de sua jornada sentimental. Deus nunca se atrasa e nunca falha. Quem quer que Ele lhe dê não será perfeito como pessoa, mas será perfeito para você, alinhando-se com tudo que Deus está trabalhando em sua própria vida. Portanto, o que você deve fazer com relação a esses sinais? Tome nota deles e volte a Deus em oração enquanto espera a coisa certa fazer. Não tente forçar o relacionamento que você deseja.
Em vez disso, espere no Senhor e deixe que a vontade de Deus seja feita. Você está lutando para deixar alguém que você pensou ser a pessoa certa? Você deseja alguém, mas no fundo sente que esse desejo não será realizado? Bem, você não está sozinho. Deixe-me lhe dizer, Deus é o autor do amor e Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes, nos apaixonamos pela ideia de alguém antes de realmente conhecê-lo. Criamos essa imagem perfeita de quem eles são em nossa mente e ficamos apaixonados por essa imagem. Mas a realidade é que os relacionamentos não acontecem no papel, eles acontecem de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, duas pessoas podem parecer uma combinação perfeita no papel, mas quando elas se encontram na vida real, a conexão simplesmente não existe. E tudo bem, porque Deus tem alguém melhor reservado para você. Quando digo alguém melhor, não quero dizer que Deus tem uma pessoa superior esperando por você. Eu simplesmente quero dizer que às vezes existem pretendentes melhores e piores para você. Você pode ter que abandonar a ideia dessa pessoa para se abrir para a possibilidade de alguém que seja mais adequado para você. Mas como você sabe se deve deixar esse relacionamento? Bem, se você não está se conectando com a pessoa quando está cara a cara, se a conexão simplesmente não está lá, então é um sinal de que essa pessoa não é a pessoa que Deus tem para você. Quando você encontrar a pessoa certa, pode não parecer perfeito no papel, mas a realidade do relacionamento será linda, autêntica e bíblica. E isso é o que realmente importa. Lembre-se, os planos de Deus para nós são sempre bons, mesmo que não os entendamos no momento. Portanto, solte-se e deixe que Deus o guie até a pessoa que Ele reservou para você. Mantenha a fé e a confiança em seu plano, porque é sempre o melhor. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, basta ler a Bíblia. Ela fornece instruções sobre como devemos viver como povo de Deus, e isso inclui nossos relacionamentos amorosos. Outro sinal de que seu relacionamento pode não estar de acordo com a palavra de Deus é se seu parceiro não é cristão. A Bíblia deixa claro que estar em jugo com os incrédulos pode desviar o nosso coração dele. Outro sinal de que seu relacionamento pode ser contra a vontade de Deus é se ele o leva a pecar. Isso pode incluir cometer imoralidade sexual ou desonrar seus pais. Se olharmos para Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E em Efésios capítulo 6, versículo 2, que nos diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas aqui está a boa notícia. Mesmo quando as coisas estão difíceis e assustadoras, Deus está sempre no controle total. Ele exorta a nos refugiarmos em seu poder e confiarmos em seu plano para a nossa vida. Como Paulo descreve em sua carta aos Efésios, devemos ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Podemos ter coragem e confiança sabendo que Deus está conosco a cada passo do caminho. Lembre-se, Deus quer o melhor para você e seus relacionamentos. Alinhando nossa vida com sua palavra e buscando sua orientação, podemos encontrar a verdadeira alegria e realização em nossa vida sentimental. Você já esteve em um relacionamento que parece estar lhe prejudicando, ao invés de ajudar a sua conexão com Deus? Talvez você sinta que está sacrificando o seu crescimento espiritual pelo bem do relacionamento, ou que a pessoa está te afastando de Deus. Se for esse o caso, é importante ouvir o que Deus pode estar lhe dizendo. Em primeiro lugar, devemos lembrar que o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher é um presente de Deus. Não é algo para se envergonhar ou se sentir culpado por desejar. Afinal, foi o próprio Deus quem disse que não é bom que o homem esteja só. Mas como acontece com todas as coisas boas, devemos ter cuidado para não colocar esse relacionamento acima de nosso amor por Deus. Se a pessoa com quem você tem se relacionado está afastando você de sua devoção a Deus, é um sinal claro de que ela pode não ser a pessoa certa para você. Qualquer coisa que nos distraia de nos aproximarmos de Deus é uma distração que devemos evitar. Em alguns casos, Deus pode até tirar essa distração para chamar nossa atenção de volta para Ele.
Mas não se trata apenas do nosso relacionamento com Deus. Deus também se preocupa com nossos relacionamentos com os outros. Ele quer que sejamos uma bênção para nossa família e amigos, as pessoas que Ele colocou em nossa vida para guiar, proteger e cuidar de nós. Se o seu relacionamento atual está fazendo com que você se afaste de seus entes queridos, ou pior, levando você a brigar com eles, claramente não é a vontade de Deus. Então, se você está em um relacionamento que parece estar lhe prejudicando ao invés de ajudar a sua conexão com Deus, pode ser a hora de deixar essa pessoa ir. Confie que Deus tem alguém melhor para você, alguém que vai aproximá-lo dele e ajudá-lo a crescer espiritualmente. E lembre-se de que o amor de Deus é o amor supremo, o amor que sempre deve vir em primeiro lugar em nossa vida. Todos nós temos sonhos e projetos que queremos realizar na vida, e Deus quer que busquemos esses sonhos com paixão e propósito. No entanto, o relacionamento errado pode ser uma grande distração e nos desviar do caminho que Deus traçou para nós. Se você está constantemente brigando com seu parceiro, ou se ele não apoia seus objetivos, é hora de dar um passo para trás e reavaliar esse relacionamento. Deus deseja que você e seu parceiro se apoiem mutualmente na jornada em direção a Ele, não impedindo o progresso um do outro. Em um relacionamento abençoado, o foco não está apenas no amor entre duas pessoas, mas no amor que ambos compartilham com Deus. Quando você estiver com a pessoa certa, ambos poderão colocar Deus em primeiro lugar e aproveitar a boa jornada juntos. Às vezes, podemos notar sinais em um relacionamento e tememos ser feridos, como em nossos relacionamentos anteriores. Podemos começar a nos afastar e nos isolar, mas isso pode ser prejudicial para o relacionamento. É importante lembrar que toda relação tem suas fases, e se pularmos uma etapa, pode haver problemas de compatibilidade. A chave para um relacionamento bem-sucedido é o amor. Só assim, podemos desenvolver os outros aspectos do relacionamento por meio de esforços conscientes. Se uma das partes não se preocupa com o que acontece no relacionamento, isso pode causar um buraco profundo entre os dois. À medida que continuamos a construir e a lutar por ele, notamos que nosso comportamento, reações, ações e desejos começam a se alinhar e se tornar mais parecidos. É importante continuar trabalhando no relacionamento e não desistir quando as coisas ficarem difíceis. Lembre-se, Deus quer que sejamos produtivos com a vida que Ele nos deu, e o relacionamento certo pode nos ajudar a alcançar nossos objetivos e sonhos. Vamos nos esforçar para colocar Deus em primeiro lugar em todas as partes de nossa vida, incluindo a vida amorosa. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos confiar em Deus e seguir o seu caminho para a nossa vida ser uma bênção em todos os aspectos. Não é fácil quando Deus está lhe dizendo para abrir mão de alguém. Você sentirá desconforto e inquietação em seu relacionamento e seu crescimento espiritual poderá ser prejudicado se você não der ouvidos a Ele. Você pode encontrar versículos da Bíblia ou ouvir pregações que falam sobre a sua situação e apontam para o inevitável. E deixe-me dizer, eu conheço essa luta em primeira mão. Achei difícil confiar em Deus quando um relacionamento que eu tive terminou, mas acabei percebendo que a vida sempre sussurra para você primeiro. Se você ignorar esse sussurro, eventualmente receberá um grito. O problema é o seguinte: há sinais claros de que Deus está lhe dizendo para abrir mão de alguém. Esses sinais podem ser internos ou externos, e é importante alinhar todos os sinais para determinar se alguém é enviado por Deus. Qual foi o maior presente que você já recebeu? E qual foi o pior já dado a você? Sua resposta para a segunda pergunta pode ser um presente material que você não gostou, particularmente por causa de sua aparência, funcionalidade, relevância ou até mesmo a mensagem subjacente do próprio presente. Sabemos que Deus ama quem dá e quem recebe com alegria. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz:
Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo o que temos é de Deus. É por isso que lhe damos louvor e graça sempre que podemos. Nós glorificamos seu nome por causa de sua graça abundante e provisão constante para nós. A questão é que o diabo está sempre com ódio da conexão que compartilhamos com Deus. Ele está desesperadamente com inveja, portanto, está continuamente tentando nos afastar de nosso Pai. Pense no cavalo de Troia que foi usado pelos gregos para invadir a antiga cidade de Troia. Os troianos acreditavam que era um presente que simbolizava a paz, pois era uma majestosa peça de madeira. Mal sabiam que aquilo foi dado com o propósito de se infiltrar em sua cidade, causando a queda de Troia. É exatamente sobre isso que estou aqui para alertá-lo. Entre seus muitos truques, Satanás gosta de nos dar coisas disfarçadas de presentes, mas na verdade são armadilhas para nos distanciar de Deus. Como filhos de Deus, precisamos ser capazes de distinguir os presentes que são enviados por Deus e os que não são. Isso pode ser complicado porque os presentes ímpios podem estar nas formas mais sutis e dissimuladas, como presentes de amor, conexões e amizades. Como cristãos, confiamos que tudo vem de Deus. Por isso temos uma atitude inata de otimismo que nos faz perceber tudo como um presente a ser bem recebido. Então, quando alguém vem oferecendo algum desses presentes intangíveis, nós o aceitamos com alegria. Você certamente experimentou ter alguém em sua vida com um caráter que não refletia piedade e, em vez disso, exibia traços problemáticos. Essa é uma das consequências de aceitar presentes de conexão que Deus não permitiu. O diabo quer que normalizemos a aceitação de todos os presentes para promover seu plano de pecarmos inconscientemente. Olhe para trás e lembre-se das vezes em que você se distraiu e deixou o diabo fazer o que queria. Quais foram os chamados presentes apresentados a você? O Evangelho de Mateus nos conta como Judas, que era o discípulo de Jesus, recebeu dinheiro em troca de sua traição a Cristo. Foi um presente material, ou melhor, um suborno. Talvez o que ele tenha visto tenha sido um bilhete de ouro para a liberdade financeira ou uma chance de se tornar apreciado. Ele sabia que não, mas permitiu ser influenciado por Satanás. A boa notícia é que Deus nos abençoou com o dom da justiça. Temos a oportunidade de aprender com o erro de Judas e temos a capacidade de discernir se algo é de Deus ou do inimigo. Quais são as principais características dos dons que são realmente enviados por Deus e devem ser recebidos? O dom é uma ferramenta que pode ser usada para construir seu relacionamento com Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia nos diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graças de Deus. As Escrituras se referem aos talentos e habilidades que Deus nos deu, mas também podemos aplicar isso a dons de terceiros. As coisas que temos, sejam coisas físicas ou relacionamentos com outras pessoas, podem fortalecer ou prejudicar a nossa espiritualidade. Imagine-se sendo estranho em reuniões sociais. Você é tratado com desprezo e dificilmente consegue manter uma conversa com alguém. Então, quando você está acostumado a ficar sozinho, um dos grupos o convida a se juntar a eles e ir a algum lugar onde acontecem atitudes pecaminosas. Pode ser uma boate ou um lugar conhecido por ter violência, qualquer ambiente que você possa imaginar. Vou lhe dizer qual seria a resposta mais provável e realista. Você está tão exausto por estar sozinho que a alegria de finalmente ser incluído supera a justiça com a qual Deus o abençoou. Mas é claro que você não percebe isso imediatamente. Então você ora: obrigado, Senhor, finalmente o Senhor me deu a chance de ter amigos. A oração de gratidão é admirável, no entanto, o crédito realmente pertence a Deus? Ao olhar de perto, Deus lhe daria a chance de se conectar com outras pessoas ao custo de se entregar a um ambiente pecaminoso? Muitas vezes pensamos que somos tão fortalecidos pela sabedoria de Deus que não seremos enganados. O fato é que não podemos reconhecer plena e imediatamente os ataques espirituais comandados por Satanás, especialmente quando as pessoas são usadas contra nós. Sejamos realistas. Somos buscadores de atenção.
Isso é o que nos torna vulneráveis. Ansiamos pelo sentimento de aprovação e carinho dos outros. Por isso, aceitamos presentes nessas formas, mesmo que a intenção ou caráter do doador não esteja alinhado com nossos valores morais. Nós nos acomodamos e isso é errado porque Deus está aqui para nos dar o que merecemos. Somos suas obras-primas e Ele preparou o melhor para nós. Caro cristão, o que vem de Deus nunca pode ser um instrumento de impiedade. Isso não quer dizer que devemos descartar tudo o que parece inutilizável para a glória de Deus. Você pode focar na sua intrepidez e usá-la para algo que possa aproximá-lo de Deus. A tecnologia, especificamente os dispositivos móveis, são um presente que pode atender às intenções do diabo se usado de maneira errada. Podemos reverter isso e usar a tecnologia para espalhar a palavra de Deus e tornar seu amor visível. É nisso que você e eu estamos trabalhando agora. E tenho certeza de que Deus está satisfeito em saber que estamos utilizando o dom da tecnologia de acordo com seus ensinamentos. Se criar uma influência positiva em seu bem-estar espiritual, você deve saber que é um presente feito sob medida especificamente para seus melhores interesses. Se não pode ser usado para o chamado de Deus, não é um dom genuíno. O mesmo vale para o presente de amor que as pessoas nos oferecem. O amor deve ser recebido com o maior cuidado e deliberação. Um dos principais fatores do fracasso dos relacionamentos amorosos é a motivação do doador. Alguém quer te amar, mas quem é essa pessoa? Você tem que conhecer o caráter da pessoa que quer te amar, porque em alguns casos isso reflete o plano do diabo. Normalmente são pessoas que desejam estabelecer um relacionamento com você por prazer ou rebeldia. Corra e não olhe para trás, pois essa pessoa não é de Deus. O presente que ela carrega não é para você. As pessoas são facilmente propensas a ceder aos desejos mundanos. Não estou exagerando quando digo que o único em quem você pode realmente confiar é em Deus. Deixe-me lembrá-lo de como as pessoas podem enganá-lo com facilidade. Rebeca e Isaque eram pais que tinham óbvio favoritismo com seus filhos. Rebeca favoreceu Jacó, enquanto Isaque favoreceu Esaú. Por causa da bênção iminente de Isaque para Esaú, Jacó vendeu a ele uma tigela de lentilhas em troca de seu direito de primogenitude. Jacó sabia que Esaú era vulnerável devido à fome e aproveitou-se disso. Esaú, cego pela prioridade de saciar sua fome, concordou. Por causa do direito de primogenitude que Jacó comprou de Esaú, Jacó conseguiu enganar Isaque para lhe dar a bênção destinada a Esaú. Hoje, mesmo que o presente não seja necessariamente prejudicial, o motivo pelo qual lhe dão pode influenciá-lo. Nossas mentes e corações estão nublados com o instinto de pecar. É por isso que você está ouvindo essa mensagem, certo? Fazemos o possível para aprender mais sobre Deus, porque somente Ele pode nos limpar e purificar. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Já fomos ovelhas perdidas, vagando sem pastor. Agora que Deus nos salvou e nos cobriu de graça, somos mais capazes do que nunca. Você não precisa descobrir tudo. Deus está sempre disposto a guiá-lo para o caminho certo, desde que você busque a Ele e a sua justiça. Se você já convidou inconscientemente presentes que não foram enviados por Deus, saiba que o dom do arrependimento é gratuito para sempre. Nunca é tarde para fazer uma mudança e ser guiado para lidar com esse tipo de situação. Como em Tiago capítulo 1, versículo 5, que diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus não conta quantas vezes você pede favores. Ele ama, especialmente quando confiamos em seu poder em tempos de confusão. Seja vigilante e fiel, e Ele lhe dará a orientação necessária para seguir em frente. Lembre-se de que, mesmo antes de você perceber, o diabo pode identificar sua vulnerabilidade. Se você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele o equipará com uma armadura que nenhuma arma do inimigo pode penetrar. Mostre ao diabo que não importa as circunstâncias,
você está ao lado de Deus. Pode ser por meio da oração ou até mesmo tão simples quanto reproduzir essas mensagens no volume máximo. Com ele, nenhum inimigo pode vencer. Pratique o dom da sabedoria de Deus e esteja sedento em reservar um momento para proferir esta oração antes de aceitar um presente. Deus, meu provedor constante, o Senhor é o único que sabe do que eu preciso. Peço sua orientação, pois fui presenteado com o que parece ser uma adição valiosa à minha vida. Ajude-me a ficar atento enquanto espero pacientemente por tua resposta. O diabo pode tentar usar os desejos do seu coração contra você, mas lembre-se sempre de que Deus fornecerá tudo o que você precisa em seu perfeito tempo. Você está se sentindo mal porque seu coração está doendo por causa de alguém? Veja no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 5, o que Deus disse ao profeta. Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Naquela época, as pessoas se afastaram de Deus e se recusaram a se arrepender, assim como algumas pessoas fazem hoje. Elas avançam em suas práticas pecaminosas como um cavalo de guerra avançando para a batalha, sem perceber os perigos envolvidos. Talvez Deus esteja permitindo que seu coração seja partido, porque Ele quer lhe ensinar algo. Talvez o Senhor queira que você se afaste de seu pecado e volte para Ele. Ou talvez seja simplesmente uma consequência de suas ações. De qualquer forma, é importante refletir sobre por que você está se sentindo magoado e o que pode aprender com isso. Então vamos falar sobre algumas possíveis razões pelas quais Deus pode estar permitindo que seu coração sofra tanto por alguém. Em primeiro lugar, pode ser um alerta para afastar-se do comportamento pecaminoso ou uma maneira de ensiná-los sobre o perdão. Nem sempre é fácil abrir mão de algo que nos faz bem, mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, é hora de seguir em frente. Às vezes, quando alguém nos machuca profundamente, nos apegamos à dor e nos recusamos a perdoar. Mas Deus nos chama para perdoar os outros como Ele nos perdoou. Nem sempre é fácil, mas é necessário para o nosso crescimento espiritual e bem-estar. Em tempos difíceis, é fácil sentir-se perdido e sozinho. Mas se nos voltarmos para Deus, Ele pode nos ajudar nesses momentos e nos dar a força de que precisamos para vencer. Outra razão é que Deus pode estar tentando ensinar a você uma verdade eterna, que Ele pode transformar tudo em bem para aqueles que o amam. É uma verdade tão importante que Deus está permitindo que você experimente dor e insatisfação na terra para ajudá-lo a aprender. Veja, Deus não transforma tudo do jeito que queremos que seja. Ele só mostra sua graça para aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo, se arrependem do pecado e verdadeiramente o amam. Pense nisso como água. A água tem o poder de refrescar qualquer um, mas só refresca quem a bebe. Da mesma forma, Deus pode transformar todas as coisas para o bem, mas apenas aqueles que o amam poderão desfrutar do seu poder. Então, o que significa amar a Deus? Significa guardar seus mandamentos. Significa não se rebelar contra Deus quando as coisas não acontecem do seu jeito, mas em vez disso, continuar o amando e confiando nele. Eu sei que não é fácil continuar amando a Deus quando seu coração está doendo tanto, mas lhe digo, vale a pena. Deus está constantemente procurando nos mostrar que Ele pode transformar qualquer coisa em bem se continuarmos firmes na fé, não importa o que aconteça. É como um treino. É difícil, mas é bom para você. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, saiba que Deus está usando este momento para edificá-lo, torná-lo mais forte, para lhe ensinar uma verdade eterna que você levará consigo pelo resto de sua vida. Portanto, continue amando a Deus nas tempestades da vida, em todas as experiências, mesmo na dor de um coração partido. Porque quando o fizer, você experimentará toda a bondade de Deus, e isso é algo que nenhuma circunstância jamais poderá tirar. Caro cristão, Deus pode estar permitindo que seu coração sofra tanto por causa dessa pessoa,
porque ele está tentando mudá-lo e moldá-lo. Veja, a confissão do pecado é ótima, mas o arrependimento é ainda melhor. Confessar seus pecados é apenas reconhecê-los, mas o arrependimento é se afastar deles. E é isso que Deus quer para você. Ele não quer que você continue repetindo os mesmos erros. Jesus não veio apenas para perdoar nossos pecados, ele veio nos chamar ao arrependimento. E o arrependimento também não é uma coisa única, é uma escolha diária de se afastar do pecado e se voltar para Deus. Mas por que Deus permite que sintamos uma mágoa tão intensa por alguém? Bem, às vezes é porque Ele quer que percebamos que estamos dando muita importância a essa pessoa em vez dele. Ou talvez Ele queira que aprendamos algo sobre nós mesmos e como nos relacionamos com os outros. O arrependimento é um dom da graça e não é fácil. É como deixar para trás uma vida de escravidão ou uma cela de prisão, mas nos liberta. E quando nos arrependemos verdadeiramente, tornamo-nos mais semelhantes a Cristo. Então, se você está sentindo a dor de um coração partido, não diga apenas "sinto muito" a Deus e depois volte para seus velhos hábitos. Afaste-se do seu pecado e volte-se para Ele. Ouça bem, Deus poderia ter deixado seu coração ser partido por alguém para expor um ídolo de relacionamento em sua vida. Não estou falando daquelas estatuetas douradas que você vê na igreja católica ou nos filmes. Estou falando de colocar suas esperanças e desejos em um relacionamento ou em uma pessoa mais do que em Deus. É como tentar encaixar um pino quadrado em um buraco redondo. Simplesmente não funciona. Somente Deus pode preencher esse buraco em nosso coração. Então, se você está sentindo que aquele relacionamento era tudo para você, talvez seja a hora de examinar se você o está colocando acima de Deus. O Senhor pode estar mostrando a você que precisa confiar mais nele. É fácil depender de uma pessoa ou de um relacionamento para nos fazer felizes, mas isso não é sustentável. Somente Deus pode nos satisfazer verdadeiramente. Então, se você sente que aquela pessoa era tudo para você, talvez seja a hora de mudar seu foco para Deus e pedir a Ele que preencha esse vazio em seu coração. Outra maneira pode ser que Deus esteja tentando avisá-lo. Sabe quando sua mãe fala para você não tocar no fogão quente, mas você faz mesmo assim e se queima? Sim, é como o que Deus faz. Ele nos avisa sobre coisas que podem nos machucar, mas às vezes não ouvimos. E quando não o fazemos, Ele pode permitir que isso aconteça para que possamos aprender com isso. Por exemplo, Jesus avisou a Pedro que o negaria 3 vezes, mas Pedro não ouviu e então aconteceu. Então, se você está se sentindo ferido agora, talvez seja a hora de ouvir as advertências de Deus e confiar que Ele sabe o que é melhor para você. Se seu coração está doendo agora por causa de alguém, console-se em saber que Deus tem um propósito para isso. Seja para mostrar onde você pode estar colocando suas esperanças e desejos, para avisá-lo ou para ensiná-lo a confiar mais nele. Portanto, reserve um tempo para orar e pergunte a Deus o que Ele está tentando lhe mostrar. E lembre-se, você não está sozinho. Enquanto crescia, eu jogava futebol e nosso treinador sempre nos alertava para não corrermos pelo meio do campo desatentos. Ele dizia: em um jogo, os jogadores adversários verão sua distração e simplesmente tomarão a bola de você. Claro, sendo os garotos teimosos que éramos, tentamos ouvir seu aviso, mas eventualmente todos aprendemos da maneira mais difícil, sendo totalmente dominado pelo outro time. É assim com Deus também. Ele nos avisa quando estamos no caminho errado, mas às vezes não ouvimos. Estamos tão focados no que queremos, no que pensamos ser o melhor para nós, que ignoramos seus avisos. Quando ignoramos os avisos de Deus, as coisas podem ficar mais difíceis e confusas. Então, se você está aqui hoje e seu coração está doendo por causa de alguém, tente sempre lembrar que Deus está permitindo que isso aconteça por um motivo. É a maneira dele de nos ensinar uma lição da maneira mais difícil. Pode doer agora, mas no final, tudo fará sentido. Se você está passando por um momento difícil, saiba que Deus está com você. Ele vê a sua dor e está junto com você para confortá-lo.
Mantenha seus olhos fixos nele e confie em seu plano. Lembre-se, ele te protege, mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra você.